E paz, irmãos, uma alegria muito grande estarmos de volta na casa do Senhor. Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no Salmo 116. De maneira bem objetiva, quero trazer aquilo que Deus colocou em nosso coração. Só para que os irmãos tenham uma ideia, os Salmos 113 até o Salmo 118, eles eram entoados nas 3 festas anuais dos judeus: festa da Páscoa, das colheitas e festa dos tabernáculos. E nós vamos ler os 2 primeiros versos e em seguida nós vamos destacar algumas lições para as nossas vidas diante da situação que o salmista destaca na nossa caminhada com Cristo. Salmo 116, versos 1 e 2, e a palavra do Senhor diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Irmãos, diante da caminhada cristã, nós temos percebido a nossa relação de enfermos, pessoas que estão submetendo a cirurgias, pessoas internadas, pessoas as mais diversas, que contam com as nossas orações e carecem das nossas orações. E eu pude perceber a experiência que o salmista vivenciou quando compõe esse salmo. É alguém que se viu numa situação adversa, situação difícil. E a primeira lição que eu quero destacar é que o maior desafio do cristão é amar a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. A gente canta aquela canção tão linda: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. E muitas vezes nós ficamos vinculados, muitas vezes, ao resultado. Se Ele responder, Ele é Deus; se Ele não responder, infelizmente, eu não sei exatamente o que pensar desse Deus. Os versos que lemos no início falam exatamente dessa condição do salmista: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. É interessante que quando o salmista destaca a importância desse amor do salmista para com Deus, amo o Senhor. O amor é um sentimento natural dentro dessa abordagem proativo e não como reação da resposta de Deus. Se Ele responder, eu amo. Se Ele não responder, olha, eu vou procurar outro meio e tentar outra alternativa. E interessante que esse amar também está no arióstio, aoristo, o grego aoristo, que é o tempo indeterminado. Eu amo e continuo amando. É um processo contínuo. O amor de Deus, ou a maneira como o salmista se dispõe a amar a Deus, não é uma maneira presa, fixada ao tempo, mas é algo contínuo, algo que vai marcar a sua caminhada, apesar das dificuldades que muitas vezes está marcando aquela situação. E eu encontro aqui pelo menos 2 condições dos salmistas em relação à resposta de Deus. E eu queria perguntá-lo em que condição você se encontra. Identifique as 2 condições dentro dos salmos que nós temos. Primeiro, é aquele que registra o seu drama e em seguida a resposta de Deus. O exemplo disso é o Salmo 40. O Salmo 40, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Apresentei meu lamento, meu clamor diante do Senhor, e Ele respondeu. Mas existem alguns salmos em que aquele que compõe o salmo, ou aquele que apresenta a Deus o seu drama, mas não tem uma resposta imediata. É alguém que continua esperando no Senhor, é aquele que confia que Deus vai responder, mas ainda não chegou o momento de agradecer a Deus pela resposta. E o exemplo disso é o Salmo 130, nos versos 1 e 2. Das profundezas a ti clamo, Senhor, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. E aquilo que eu perguntei anteriormente: em qual das 2 condições você se encontra? É alguém que confiou no Senhor, depositou no Senhor a sua confiança, e o Senhor respondeu, e hoje você está dizendo: olha, louva a Deus porque Ele ouviu a minha voz, tirou-me meus pés de um charco de lodo. Ou quem sabe você continua dizendo: olha, eu confio, ainda não foi hoje, ainda não foi nesse tempo, mas eu creio que o meu Deus não tardará e Ele virá como resposta à minha aflição. A segunda lição que podemos destacar, ainda no Salmo 116, é que as condições inversamente circunstanciais.
Esse salmista enfrentava adversidades, mas tinha certeza de que Deus ouvia a sua oração. E o registro disso está nos versos 3 e 4. E ele diz assim: laços de morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra a minha alma. É interessante que dentro do relato, da maneira como o salmista se dirige ao Senhor, ele tinha certeza de que Deus o ouvia e não poupou dos laços da morte, da angústia, da tribulação e tristeza que tomaram conta do seu coração. Ainda que Deus nos ouça, Ele não nos priva, Ele nos impede, Ele não nos poupa de enfrentarmos situações adversas. O próprio Salmo 23 fala exatamente disso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A certeza de que vamos enfrentar, mas temos uma certeza muito maior, de que nunca estivemos, nunca estaremos sozinhos, porque o Senhor estará sempre ao nosso lado. É interessante como um relato que o salmista destaca a situação em que ele viveu, ou estava vivendo, é algo tão tenebroso, que ele identifica a origem dessas condições, do inferno. Não é algo, é algo sobrenatural, é algo que está acima da minha capacidade de resolver, é algo que está acima da minha condição de dar solução, por isso estou buscando ajuda e solução na mão daquele que pode resolver. Diante de um problema tão grande, uma oração tão simples: ó Senhor, livra a minha alma. Muitas vezes nós procuramos palavras tão rebuscadas para falar com Deus, e o salmista dizendo assim: olha, você só precisa dizer: Senhor, livra a minha alma. Simples, bem objetivo, seja direto naquilo que tem trazido inquietação, angústia, dor, medo ao seu coração. E o salmista nos diz: olha, Senhor, Tu sabes o que eu estou passando, livra a minha alma, me dá refrigério, me dá a condição de superar e vencer a dificuldade. E a terceira e última lição: atributos de Deus que nos levam a acreditar, mesmo quando tudo nos faz imaginar que não existem mais saídas. Os versos 5 e 6, o salmista escreve: compassivo e justo é o Senhor nosso Deus, é misericordioso, o Senhor vela pelos simples, achava-me prostrado, e Ele me salvou. E aí me veio ao coração uma sentença: como podemos duvidar de seu desejo em socorrer? Afinal, Ele é piedoso quando ouve, Ele é justo quando promete, e Ele é misericordioso quando perdoa. São os atributos desse Deus, que está sempre pronto a nos socorrer e vir em nosso favor para nos dar vitória. Se Ele não fosse piedoso, não teríamos garantia de que nos ouviria. Se Ele não fosse justo, não poderíamos confiar em suas promessas. Se Ele não fosse misericordioso, não teríamos certeza do seu perdão. E é tão bom saber que o nosso Deus é piedoso, é justo e é misericordioso. O Senhor vela pelos simples, a expressão no hebraico: aquele que ignoram a sua condição e não são vigilantes contra os seus adversários. São aqueles que estão descansando, sabendo que quem defende é o Senhor, sabendo que vai à sua frente é o Senhor, e não diante das dificuldades coloca-se como solução para o problema, mas descansa na certeza que o Senhor tem cuidado dele. Deus revela um cuidado especial para com aqueles que não têm com quem contar. Tem uma canção, e eu estava lembrando, quando veio ao meu coração essa palavra, eu acho que é canção popular, Gente Estranha. Fico pensando na minha gente e fico imaginando, e ele olha para aquelas casas tão simples, e aí ele diz assim: com quem eles podem contar? É gente assim com quem Deus quer contar, gente que não tem refúgio, que não tem solução, que não tem a quem recorrer, gente que coloca no Senhor, como diz o salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas uma outra expressão que o salmista destaca é: achava-me prostrado. Interessante que essa expressão prostrado é uma metáfora extraída de lagos ou riachos, que são totalmente secos quando a água se esgota totalmente. Alguém que não tem com quem contar, alguém que não tem a quem recorrer, alguém que não tem mais solução para dar à sua situação, e essas pessoas, esses homens e mulheres, têm confiado no Senhor. Deus tem me dado a oportunidade de acompanhar algumas famílias de nossa igreja,
e entrar em algumas UTIs. E é tão maravilhoso ver o agir de Deus. Vidas sendo transformadas, e quando eu falo transformadas, não é apenas a cura física, mas cura relacional, casais se reconciliando, em função daquela enfermidade, famílias se unem no objetivo comum, e aí a gente entende o para quê de Deus. Quem sabe você tem perguntado a Deus: Senhor, por que isso? Por que essa demora? Por que essa dificuldade em solução? Quem sabe Deus está trabalhando com você e com os seus, para que a vitória seja completa, e não seja apenas algo momentâneo ou algo material. Aplicada ao homem, a expressão indica alguém que está completamente esgotado, que não pode ajudar a si mesmo. E o que quero destacar, para finalizar, é que não importa a situação em que você se encontre, não importa, para Deus não, mas tenha fé, que o mais importante não é como você está, mas como vai terminar, como a sua história termina, como a minha história termina. E quando digo isso, volto os meus olhos para os últimos versos do capítulo 216, um momento de gratidão a Deus, pela vitória, pelas conquistas, pelas realizações, fruto da dificuldade, da adversidade, das limitações das nossas forças. E naquele momento, o salmista reconhece tudo isso como fruto da misericórdia e da graça do Senhor. E lá nos versos 17 a 19, os últimos versos do capítulo 16, ele escreve: oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Que essa experiência, que esse cântico de louvor ao Senhor, possa ser o seu, possa ser o meu, possa ser o nosso cântico, na certeza que quem cuida de nós é o Senhor. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela experiência de culto dessa noite. Obrigado que pudemos ouvir a Tua voz nas mais diversas experiências dessa noite, nos cânticos, na leitura, na explanação da Tua palavra. Que saiamos daqui, Senhor, encorajados, motivados, desafiados, Senhor, a não nos deixarmos levar pela circunstância à nossa volta, ainda que elas existam, mas possamos confiar num Deus, um Deus que faz nova todas as coisas, um Deus que nos faz o sol nascer no dia de amanhã e nos dá esperança de dias melhores, Senhor. Quero especial te pedir pela nossa irmã Dirlene, que na próxima sexta-feira estará sendo consultada. Nós não sabemos qual o procedimento, qual a orientação, mas assim como dizemos ao Senhor e temos dito, na sexta-feira o Senhor já estará lá, e o Senhor tome a frente, Senhor, e tudo aquilo que vais fazer seja somente para a tua honra e para a tua glória. Mais uma vez nos voltamos a lembrar pelo nosso amado irmão Abinael. Toma frente da vida dele, que a paz do Senhor possa inundar o seu coração e ele possa descansar na certeza que o Senhor tem sempre o melhor para ele. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, no nome bendito de Jesus. Amém, amém, amém.